seguir com as nossas atrações? Antes da gente compartilhar com vocês as outras dicas de artesanato, Rosângela já está conosco. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gosto de programa assim, que a gente sai de lá e vem pra cá, cheio de conteúdo, dinâmico. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho, turminha, sobre a questão da educação, né? E educar para autonomia. Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a definição, né? Autonomia e por que é tão importante os pais educarem os filhos para a autonomia. Tati, a autonomia é a capacidade que a gente tem de se cuidar, né? É a capacidade do autocuidado. Então, o bebê nasce completamente dependente, né? O que a gente chama de dependência absoluta, porque se a gente não alimentá-lo, ele não tem como fazer isso por ele mesmo. Se a gente não der banho, se a gente não trocar. Então, por um bom tempo, os pais ou os cuidadores principais são responsáveis por esse cuidado, né? À medida em que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, os pais então eles começam com um tantão assim de espaço nesse cuidado, né? E isso vai diminuindo ao longo do tempo, né? Os pais vão cuidando menos e menos e menos e a criança vai fazendo o movimento contrário, cada vez ela vai se cuidando mais. Então, a autonomia significa que a criança ou adolescente é capaz de se cuidar. Então, o que é ser autônomo é ser capaz de cuidar de si mesmo, que é exatamente essa fase, né, em que os filhos criam asas e voam. Sim, fase difícil. Fase difícil para os pais, não é fácil. Sim. Não. E para os pais, a gente tem aí algumas perguntinhas, né, alguns questionamentos. Por exemplo, você é o investigador dos desejos do seu filho? Você percebe a diferença entre cuidado e controle? Ai, que difícil. Hoje a produção caprichou. Você tem estimulado as habilidades e competências do seu filho? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses questionamentos, Rosângela? Vamos. Essas perguntas, elas têm esse caráter provocativo, que é para os pais. Então, assim, a ideia é fazer os pais refletirem aqui junto com a gente sobre como é, independente da idade que eles tenham os filhos, né? Independente da idade dos seus filhos. Como é que eles estão se colocando nesta relação com os filhos, se a gente pensar a partir da perspectiva da autonomia, né? Então, como é que eu me coloco, como é que eu tenho me colocado na relação com meu filho? Eu tenho sido um observador dessa criança, né? O que eu estou querendo promover? Que reflexão é essa que eu quero promover, Tati? Eu sou o tipo de pai que não pode ver o filho numa situação de desafio que eu vou lá e interfiro. Eu não consigo esperar que ele mesmo dê uma solução para aquele desafio. Ele tente resolver sozinho o problema. E aí, exato, e aí eu tenho aquele impulso, né, que é uma coisa assim, quase questão de sobrevivência, e não é, né, muitas vezes não é. Eu tenho o impulso de ir lá e fazer pelo meu filho. Eu vou lá resolver por ele, eu vou facilitar a vida dele. Seria o pai super protetor? Pode ser o pai super protetor e tem um outro nome para isso, talvez com um grau um pouquinho mais avançado, que é o pai invasivo. Ele invade o espaço, né? Quando a gente fala pai, nós estamos falando de pai, de mãe, mas também estamos falando do educador que pode estar assistindo a gente, o educador lá, né, da creche, né? A professora que tem alunos no primeiro, segundo ano. Porque isso vai ao longo do desenvolvimento da criança, né, Tati? A cada fase a criança vai se havendo com desafios novos, né? E cada vez mais complexos, por sinal. Então, como é que esse adulto, cuidador dessa criança, tem se colocado nesse sentido, né? Eu estou observando o meu filho e dando a ele, segundo o que é possível para ele, porque isso é importante da gente observar, né? Cada criança é de um jeito. Estou dando o espaço que ele precisa para resolver aquele desafio do dia a dia, que às vezes é um bebê subir no sofá, descer do sofá, né? Poder se alimentar, fazer o controle de esfíncter, começar a fazer xixi e cocô no banheiro.
tomar banho sozinho. E aí vai, né? Então, ler, escrever, né? Andar de bicicleta sem rodinha. E aí a coisa vai, né? Até que a gente chega naquele momento em que você vê seu filho indo embora com o carro, né? E aquele Que é a situação da mãe que aperto no vos coração fala. bate. Sim. Mas a gente vai vendo que, então, é bacana porque... Esse é o momento que você está vivenciando. Na verdade, meu filho já vai fazer 23, né? Então, ele já tem carta desde os 18, mas foi um momento tenso. A primeira vez que eu vi ele sair com o carro sozinho, né? Aquele momento da fé, né, Tati? Que você fala, bom, agora... Deus te guie. Deus te guia. É o momento que você realmente só E é bem assim reza. mesmo, né, gente? Essa preocupação de pai e de Sim. mãe, que é natural. E às vezes, sem querer, eu acho importante essa nossa reflexão hoje no assunto abordado, exatamente porque às vezes o pai, eles acabam querendo cuidar demais, ou proteger demais, ou prevenir demais, e compromete esse desenvolvimento e esse autoestímulo da própria criança, para que ela vá se Perfeito. superando em cada uma das fases. Sim. Porque involuntariamente a gente quer sempre facilitar e cuidar. Sim. E a gente ama demais, né, Rosângela? Então, É porque a falo gente... como tia também, como madrinha, às vezes a gente involuntariamente, sem perceber, você já está ali inconscientemente. Isso. A gente já está, às vezes, facilitando algumas coisas que, na verdade, a gente deveria deixar ali, né? Não, Sim. deixa ali se virar, vamos ver até Sim. onde vai. Mas a Sim. gente, muitas vezes, não consegue e vai ali para Sim, facilitar. sim. E é bacana a gente repensar isso, porque às vezes a gente pode estar atrapalhando esse autodesenvolvimento deles. Sim. Não sei se vocês viram um vídeo que está rolando aí na internet, de uma pessoa que estava observando lá o desenvolvimento da lagarta, né, naquele processo de metamorfose para chegar à etapa de borboleta, né? A pessoa estava observando e via que a coisa não caminhava na perspectiva dele, né? Não estava caminhando, voltava lá, não estava caminhando. Ele resolveu acelerar o processo da lagarta, resolveu dar um empurrãozinho, né? Essa lagarta realmente terminou o processo, teve as asinhas abertas e tal, mas nunca voou. Então, trago essa reflexão para a gente hoje, para a gente pensar que às vezes o dano pode ser nesse nível. Nós precisamos, não tem lá né, o ditado, a gente precisa dar raízes e asas para os nossos filhos. Porque senão cresce uma criança, depois se torna um adolescente, que depois se torna um adulto extremamente inseguro. Sim. E nem sempre o pai vai estar ali junto para facilitar e para ajudar, né, Rosângela? Não estará, né? Lembra, cada vez menos, né? E isso é sinal de que o processo deu certo, né? Se a gente está cada vez menos necessário na vida dos filhos, é sinal de que está dando certo, porque eles estão se resolvendo. Apesar de dar uma certa aí você segura a sua onda. Tem mais uma tela muito interessante que a gente queria compartilhar com vocês, gente, que trata um pouquinho esses sinais das crianças com essa dificuldade de autonomia. Então, às vezes, falhas que acontecem lá no início do processo que acabam se refletindo mais tarde, principalmente nessa fase adolescência e depois início da vida adulta. Olhem só. Baixa autoestima, a baixa autoconfiança, que a gente já comentou aqui, o medo excessivo à insegurança, apatia, tristeza, acomodação. A gente tem a segunda parte da tela, a necessidade de aprovação do adulto, né? Então, aquela pessoa que precisa sempre de uma aprovação e aquele empurrãozinho. Infantilização para a sua idade e dificuldade em aceitar desafios. Ou então, seja... são vários problemas que esse adulto pode enfrentar em função dessa falta de autoconhecimento na infância. Sim. A gente traz esse quadro de sintomas já, porque aí a gente já começa a perceber esses comportamentos, atitudes, posturas diante da vida, diante de outras pessoas, nos relacionamentos e diante da própria autoconfiança como já sintomas, né, Tati? Sinal de que alguma coisa ou algumas coisas, nunca tem um fator só, né, não caminharam muito bem para aquela criança. A gente sempre olha para a dupla que eu digo, pais e criança. O que é que aconteceu naquela relação que alguma coisa acabou conduzindo a criança a esse quadro? Então,
por exemplo, é uma criança extremamente insegura. Nunca dorme na casa do amiguinho, chega aquela fase que eles querem dormir na casa dos amiguinhos e tal. Nunca aceita, nunca se sente capaz de ir. Então, Tem veja, medo, né? tem medo, não tem confiança em si mesmo, tem uma autoestima muito baixa. Se sente infantilizada, no sentido de que, puxa, ela tem alguma consciência, os meus amigos vão, mas eu não consigo ir, eu tenho tanto medo que realmente há um bloqueio, né? A criança se bloqueia, ela não consegue aceitar o desafio, porque para ela é um desafio. Não consigo lidar com o convite do meu amiguinho para dormir na casa dele, né? E aí o imaginário da criança é imenso. Por quê? Porque eu tenho medo de escuro, ou porque minha mãe não vai estar perto. E se eu fizer xixi na cama? Né? Enfim, a criança vai fantasiando uma série de situações que a deixam ainda mais amedrontada. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, Rosângela? Sim. E eu quero, claro, que os pais entrem no nosso bate-papo, testemunhem quais são as suas dificuldades, houve um momento que você aí conseguiu se superar. E é interessante a gente falar sobre isso e realmente fazer essa autoavaliação também como os pais, como tios, como madrinhas, como avós. Às vezes, pelo excesso de cuidado, de amor, de carinho, que é natural, que é normal, mas às vezes a gente acaba pecando, né, nesse excesso de querer facilitar tudo, melhorar e ajudar tudo, e aí a gente acaba tirando, né, esse autocrescimento dos filhos desde as primeiras fases de vida. Próximo bloco a gente continua essa reflexão e eu quero saber a sua opinião. Concorda, não concorda? Quais foram as suas dificuldades nesse momento, né, de educar, dando essa autonomia? Para você foi tranquilo? Nem tanto? Compartilhe conosco a sua opinião. A gente volta já.